TV News está chegando. Olha, boa noite para você de casa. A gente mostra hoje que o Conselho Tutelar e a Polícia Militar são acionados após criança relatar caso de estupro. Acusados de matar, atear fogo e ocultar cadáver são levados a julgamento. E a gente vai mostrar também. Polícia Civil de Patos de Minas recebe menção elogiosa do Ministério Público de Minas Gerais por excelência na investigação de homicídios. Federação das Associações Comerciais e Empresariais concede o selo Ouro à ACE Patos. Os cuidados para se proteger contra fraudes e golpes durante a Black Friday. Os ganhos com as atividades turísticas nos municípios mineiros. Arte visual. Grafite revitaliza espaços públicos em Patos de Minas. Futebol. Atlético amplia jejum e completa 10 jogos sem vitórias. A redução no número de candidatos eleitos com menos de 30 anos de idade. E moradores reclamam de confusão na entrega de contas de água da Copasa e corte do fornecimento sem comunicado. O Uri TV News desta quarta-feira já está no ar. A polícia e o Conselho Tutelar registraram essa semana uma denúncia de estupro que foi relatada por uma criança de 11 anos de idade. O padrasto da menina negou ter cometido o crime. Segundo informações, a criança de 11 anos, uma menina, teria chegado à escola muito abalada e narrou toda a situação para a vice-diretora. A criança contou que sua mãe sai de casa às 4 da manhã para trabalhar e que essa situação não teria acontecido pela primeira vez, já tinha acontecido antes. A menina disse que não teve coragem de contar para a mãe o ocorrido e que o padrasto já teria pedido desculpas pelos atos. Os militares conversaram com a mãe dessa criança e ela disse que o relacionamento entre os dois já existe há 2 anos. Ela, inclusive, tem outras 2 filhas menores com esse homem. E ela disse que sim, que percebeu uma mudança de comportamento em sua filha e que a questionou sobre a situação, mas que a filha não havia contado nada para ela. Os policiais foram até essa residência, a polícia militar então foi até a residência, conversaram com o suspeito que estava lá com as suas outras filhas, com as suas 2 filhas. Nessa conversa, esse homem negou que isso teria acontecido, disse que a criança teria inventado a situação porque ela tomaria medicação controlada e que ele deitou ao lado da criança na cama e que teria dado um beijo na criança e feito um carinho nela e que ela teria então confundido a situação. A criança, ela tem 11 anos de idade, uma menina, como eu disse, e segundo informações do Conselho Tutelar, é uma criança que se manteve firme em todos os depoimentos. Ela deu depoimento, então, para a Polícia Militar, contou a história para a vice-diretora da escola, contou a história, para os conselheiros tutelares, recontou a história mais uma vez para a mãe e todas as vezes que a história foi recontada, segundo a conselheira tutelar responsável pelo caso, ela manteve a sua história firme todas as vezes. A medicação a qual o padrasto se refere é uma medicação para tratamento de TDAH. Então é uma medicação que não alteraria como a criança, a percepção da criança em relação à realidade. Essas foram as informações então que nós recebemos por meio do Conselho Tutelar que acompanhou toda a situação. Então a partir de agora a criança está sob o suporte do Conselho Tutelar. O padrasto já foi afastado da residência. A situação continuará sendo acompanhada, elas receberão suporte psicológico para que a situação não volte a acontecer e principalmente para que a criança possa se recuperar, dentro de toda essa situação. Amanda Oliveira para o jornalismo da NTV. A Polícia Civil de Patos de Minas recebeu elogios do Ministério Público de Minas Gerais devido à excelência na investigação de homicídios. Da Delegacia de Crimes contra a Vida do Dr. Luiz Mauro Sampaio, 24 crimes consumados. Deste total, 22 já foram elucidados. Agora, de crimes tentados, 37 já foram registrados e boa parte destes crimes também já foram elucidados. Ao meu lado está o delegado de Crimes contra a Vida. Doutor, essa menção honrosa do Ministério Público vem em meio a investigações
ações que por vezes levam meses, mas também dias, um trabalho empenhado, liderado pelo senhor e toda a sua equipe. Exatamente, uma menção honrosa do Ministério Público, que vem aí a dar vista ao trabalho realizado pela Delegacia de Crimes contra a Vida, trabalho este que não se dedica apenas a uma pessoa, mas sim a toda a equipe, os escrivães de polícia, investigadores, a chefia, Dr. Jean-Pierre e o Dr. Flávio, delegado-chefe de departamento e delegado regional, a sociedade de bem, que é quem faz a passagem da informação fidedigna para a delegacia, para a Polícia Civil, para a Polícia Militar, para a mídia. Então são uma junção de pessoas, uma junção de propostas que levam realmente à efetividade e à conclusão de vários inquéritos, sem deixar para trás, logicamente, o trabalho de troca de informações que vem acontecendo com a Polícia Militar e a agilidade na coleta de depoimentos e nas coletas de depoimentos sigilosos, que são agora feitas pela Polícia Civil através da proposta de OVM, que é o Oitiva Virtual Móvel, que vem galgando sucesso aqui em Patos de Minas, no sentido de tanto da maior celeridade, transparência e fidelidade ao que é sendo passado pelas testemunhas, vítimas e até mesmo coautores. Doutor, para o senhor que chefia toda essa equipe de crimes contra a vida, representa o que essa missão? Bem, representa a busca do ideal, que é nós tentarmos elucidar todos os crimes, remete também à necessidade de termos aí maior transparência, maior celeridade, e o sucesso, disso aí só tem possibilidade pela junção de esforços, como eu falei, de uma gama de pessoas, mas eu queria em especial falar dos policiais civis que trabalham conosco na Delegacia de Crimes contra a Vida, os escrivães de polícia, as escrivãs de polícia, os investigadores, todos os outros serventuários, os estagiários, todas as pessoas que estão aqui munidas do mesmo propósito de fazer com que nós tenhamos maior sensação de segurança aqui em Patos de Minas. E esse trabalho é desenvolvido a várias mãos e por isso é um trabalho que deve ser sempre elevado, porque também o próprio Ministério Público faz parte desse sucesso, desse trabalho desenvolvido pela Delegacia de Crimes contra a Vida. Doutor, dos 24 crimes contra a vida, 22 já foram elucidados. A gente pode esperar que esse trabalho do senhor e de sua equipe, claro, continue com esse mesmo propósito de elucidar e trazer cada vez mais informações e contar com a sociedade. Exatamente, a sociedade tem que contar para a Polícia Civil o que acontece, não só nos crimes de homicídio, mas também nos crimes de homicídio. Se você tem conhecimento, repasse a informação para um policial militar, para um policial civil, pelo 181, pelo 90, passe para a mídia, informe aqui na delegacia, não se deixe levar por terrorismo barato. A gente precisa de pessoas de coragem, e os cidadãos de Patos de Minas são corajosos, todos, em todos os bairros, precisam saber que tem muita coragem aqui, e esses bandidos, por vendo essa coragem de cada cidadão de bem, vão cada vez mais se afastar, talvez do bairro, muito mais da cidade, quem sabe aí fiquem bem afastados até do nosso estado. Nós precisamos de pessoas de coragem que nós temos aqui em Patos de Minas. Todos estão de parabéns. Essa moção de aplauso não é simplesmente para a Delegacia de Homicídios, mas sim para a Polícia Civil como um todo e para a sociedade de bem que vem realmente sendo o start, o início de toda e qualquer investigação. Daqui a pouco, aqui no News, Federação das Associações Comerciais e Empresariais concede selo ouro à ACI Patos. Campanha Natal Solidária arrecada alimentos que serão distribuídos para famílias carentes e os cuidados para se proteger contra fraudes e golpes durante a Black Friday. A Associação Comercial e Industrial de Patos de Minas recebeu o selo ouro, um reconhecimento pelo esforço coletivo para promover o crescimento e inovação no setor empresarial. O Congresso Federa Minas é um evento organizado pela Federação Mineira de Associações Comerciais. Em sua 26ª edição, reuniu presidentes, diretores e executivos das associações de todo o estado, além de empresários e representantes de outras entidades de classe. Na ocasião, a ACI Patos, que atua em Patos de Minas há quase 70 anos, recebeu o selo ouro, concluindo o projeto Empreender. Para a gente foi uma honra, e uma vitória, porque nós dedicamos bastante tempo para aperfeiçoar
os processos dentro da associação. Então, o reconhecimento com esse selo ouro fecha com chave de ouro o ano. A Cipatos, como eu estava comentando, vai fazer 69 anos e esse selo é de muita importância porque ele foi pela primeira vez pela Federaminas, nós trabalhando por um projeto chamado Empreender, que o Empreender é um projeto que tem diversas outras vertentes, mas nesse caso ele veio para falar de empreendedorismo, de marketing, de gestão, e essa nova gestão resolveu participar e trazendo esse selo porque ele é muito importante para a cidade. O projeto premiado acolheu as demandas dos associados. Foi um processo de muito conhecimento, nós buscamos para acolher e entender melhor os nossos associados, que eu acredito que a partir daí a gente vai poder recebê-los com outro olhar. A conquista demonstra o trabalho comprometido que a associação tem desenvolvido e lança o desafio de, depois do ouro, alcançarem o selo diamante. A associação pode dizer que ela é ótima em gestão, #coração a Cipatos, e que, como a gente usa a nossa logo, é uma Cipatos forte, porque é uma associação que tem muitas pessoas que são aguerridas, que tem muita vontade que a cidade continue pujante, e por isso nós trabalhamos por esse selo. Diamante, é claro. Nós estaremos em Brasília porque, como foi dito lá na Federaminas, estaremos em busca do melhor e sempre, porque nós somos constantes e nós amamos desafios. Vem para Cipatos você também. A Black Friday acontece nesta última sexta-feira do mês de novembro. Saiba como se proteger das ofertas enganosas, das fraudes e dos golpes. A Black Friday marca o início da temporada de compras de fim de ano e lojas e prestadores de serviços dos mais variados ramos, com estabelecimentos físicos ou online, atraem clientes com descontos consideráveis. Mas é importante ficar atento para não cair em propagandas enganosas e ter prejuízos ao invés de aproveitar descontos. Black Friday, Natal, as pessoas vão para o mercado consumidor. E é muito importante que o consumidor tenha alguns cuidados, principalmente desconfiar de produtos com ofertas mirabolantes, aquelas que são fora do mercado, valores muito baixos. Por exemplo, uma televisão de R$1.000 está sendo ofertada por 300, 400. Tome cuidado você consumidor para que você não caia em uma fraude, porque esses valores infelizmente não são aplicáveis. Nas compras online, a atenção redobrada. A indicação é que o consumidor dê preferência ao pagamento pelo cartão de crédito ou outros meios seguros e que confira sempre se o site é confiável. Confirmar se o site ele é confiável. Muitas das vezes há muitos sites na internet que não são confiáveis. Uma vez que você clica em certos links, você pode estar fornecendo dados e aí o prejuízo está feito para o consumidor. Então é importante que ele cientifique pelo Procon, cientifique pelos sites de reclamação se o site é válido, se tem reclamações de outros consumidores também. Tomar cuidado com compras pelas redes sociais. Hoje, grande parte dos golpes, Amanda, eles têm sido aplicados pelas redes sociais. Facebook, Instagram, ok? Outro ponto de suma importância de nós colocarmos é em relação ao pagamento. Muitas das vezes, as compras feitas com dinheiro à vista ou pelo Pix, pode ser que não tenha como fazer o reembolso. Então, deem preferência por pagamentos via cartão de crédito ou por plataformas que sejam seguras. Caso o consumidor perceba, após a compra, que o produto está com defeito, a loja deve fazer a troca. Além disso, em alguns casos, o cliente tem o direito ao arrependimento, previsto no Código do Consumidor Brasileiro. Não é válido. Se o produto está com defeito, com algum vício, a loja tem que fazer a troca. Compras feitas fora do estabelecimento comercial, pelo telefone, pela internet, que hoje em dia é muito comum, o consumidor tem direito de 7 dias a partir da compra para fazer o cancelamento. Com isso, entra em contato com o pessoal e pega o reembolso do valor. Em casos de fraudes e golpes, é importante que o consumidor documente todas as informações da compra para garantir seus direitos. É muito importante, quando ficar configurado a fraude, o golpe, que o consumidor possa documentar. Faça prints, documente, guarde seu cupomzinho fiscal, guarde sua nota fiscal. Porque se porventura acontecer um caso de fraude, um caso de golpe, levar esses documentos até o Procon, que é o órgão de defesa do consumidor, bem como o Poder Judiciário, para que possa valer o seu direito.
Pelo terceiro ano está sendo promovida em Patos de Minas a campanha Natal Solidário. A iniciativa arrecada alimentos que serão distribuídos para famílias carentes. Está chegando o Natal, tempo de festa, tempo de reunir família e tempo de solidariedade. Não há época melhor no ano do que essa para pensar no próximo, e é por isso que eu estou aqui ao lado da Georgiane hoje, ela que é secretária de Desenvolvimento Social aqui da cidade de Patos de Minas, para falar sobre um projeto Natal Solidário que já está em sua terceira edição. Foi sucesso nos outros 2 anos, por isso repetiu, Georgiane. Bem-vinda à NTV. Muito obrigada pelo espaço, e é isso mesmo, Ana Paula. Nós temos aí a questão de 2 anos que já foram feitos no Natal Solidário, uma ação unificada, coordenada pelo nosso Banco de Alimentos, mas com vários parceiros, no intuito, como você falou, nós estamos aí no momento, né, o espírito natalino em alta, as pessoas todas aí com esse momento, mesmo com essa vontade de se reunir, estar mais em família, de fazer aquela ceia deliciosa, e é muito importante também a gente pensar nos nossos irmãos. Algumas pessoas mesmo no nosso município, têm a necessidade, precisam aí mesmo de um alimento, de uma doação, e a gente está na nossa terceira edição do Natal Solidário. O objetivo é que a gente consiga aí que a população nos auxilie. Já foram 2 anos, com mais, no primeiro ano mais de 1.300, o segundo ano quase 1.500 quilos, e agora a gente espera superar isso, para a gente poder atender cada vez mais famílias. É uma ação da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, do Unipan, da Secretaria de Desenvolvimento Social, do PROCON, de vários órgãos unificados para a gente poder conseguir, então, arrecadar esses alimentos. E aproveito para falar, se você quer fazer aquela doação, se você tem vontade que o seu alimento chegue realmente em quem necessita, o nosso Banco de Alimentos tem essa preocupação, porque nós temos um contato hoje no CRAS, que tem o cadastro e o acompanhamento das famílias. Então, aquelas famílias do nosso município que precisam de algum tipo de doação, alguma ação mesmo, que ela tenha relacionada à vulnerabilidade, procura o CRAS encaminha para o Banco de Alimentos, e lá a gente faz esse direcionamento. Além disso, são mais de 32 entidades no nosso município cadastradas no Banco de Alimentos. Nós tivemos aí esse ano uma arrecadação muito grande para o Rio Grande do Sul, também com toda essa rede que a gente citou aqui, que foi muito parceiro, e a gente está com a intenção agora mesmo de ampliar essa questão dessa doação para o Natal. Você que tem vontade de fazer sua doação, então deixe nos pontos. A gente está aí com as bases da Polícia Militar, lá no mercado, lá na rodoviária, no PROCON, aqui no Cristável, lá no Banco de Alimentos, lá no Unipan. Todos esses locais estão recebendo. Nós vamos receber até o dia 18 de dezembro, nós vamos estar recebendo, para montar aí já as cestas, os kits, e dar entregando na semana do Natal. O nosso objetivo é que você faça uma doação de qualquer alimento não perecível, exceto fubá e sal, mas lembre também, o que a gente gosta de comer no Natal? Um panetone, uma coisa diferente, uma bolacha, um doce. Então não esqueça disso. As famílias também querem muito isso nesse momento, e muitas vezes ela não tem esse acesso. Se a nossa ceia de Natal é farta, é tão bom se a gente conseguir também levar essa ceia de Natal para quem necessita. E você vai fazer isso direcionado, e eu posso te garantir com toda certeza que o alimento que você doar, que o cuidado que você tem nesse momento, vai chegar a quem necessita. Então, se você quer que seu alimento chegue, venha e envie para nós, nesses pontos como eu já citei. Só então, reforçando, olha só, os locais que você pode deixar esses alimentos. Recebe 13º agora, já vai fazer aquela compra para o mês, aproveita, já faz a compra e destina nos seguintes lugares. Ó, aqui no Banco de Alimentos, né, aqui mesmo no Cristável, na Secretaria de Desenvolvimento Social, né, aqui no Cristável, PROCON, Corpo de Bombeiros, 15º Batalhão da Polícia Militar, no bairro Céu Azul, nas bases comunitárias móveis da polícia, que tem na rodoviária, tem também no Mercado Municipal, bem no centro da cidade, no Unipan, ali no Bloco N, em frente à biblioteca, e já estão recebendo doações, né, todos esses locais. Começou no dia 25 de novembro e vai até o dia 18 de dezembro, que é depois que dá tempo para a equipe retirar isso tudo, né, repartir e encaminhar então para essas famílias que vão receber de braços abertos com toda certeza. Eu sou Ana Paula Lemos e volto para o jornalismo da NTV. Em instantes aqui no News tem a previsão do tempo para quinta-feira. Você vai ver que grafite revitaliza espaços públicos em Patos de Minas. E a gente vai falar também de futebol. O Atlético ampliou o jejum e completou 10 jogos sem vitórias. Expressão artística urbana. O grafite modifica espaços públicos com traços e também cores. Em Patos de Minas, durante evento cultural, grafiteiros de diferentes regiões transformaram estruturas de concreto em tela para verdadeiras obras de arte.
O grafite é uma forma de arte urbana que consiste em criar desenhos em espaços públicos, como paredes, edifícios e ruas, usando tintas em spray. É uma manifestação cultural e social que surgiu na década de 1970 em Nova York, mas logo se generalizou pelo mundo. Aqui em Patos de Minas não é diferente. Cerca de 30 artistas foram recebidos no 4º Festival de Corpo e Som, onde foi iniciada uma oficina de grafite nos muros do Cristalvo. Eu vejo a arte do grafite, como uma expressão da vontade dos trabalhadores, da sociedade, do povo. Então é você colocar a sua voz nos muros, E assim as pessoas vão poder ver, se identificar. E assim a gente vai transformando a sociedade aos poucos, Então eu vejo o grafite como uma forma de transformação social. Através do edital de chamamento público, a Prefeitura destinou cerca de R$20 mil para a realização das obras de grafitagem. Pincéis, diversas cores de tinta em spray, escadas e muita criatividade fizeram parte da iniciativa que agradou artistas veteranos e iniciantes e que destacaram a importância da divulgação e incentivo desse tipo de arte. De acordo com o coordenador do projeto, o grafite está ganhando espaço e visibilidade na sociedade ao longo dos anos. É um espaço que vai ser de grande importância para a cultura patense aqui, para o pessoal que visita aqui a região aqui do Cristalvo. Além de estar fomentando a cultura, que é do grafite, que é uma coisa que quase a gente não tinha incentivo antes. E a partir desse projeto com a prefeitura, a gente vai estar sendo valorizado e levando o grafite adiante, para outros projetos, outros espaços também. O grafite é uma forma de expressão e que se faz necessário desmistificar. As pessoas ainda consideram como algo a se criminalizar, Como algo errado e tudo. Então, às vezes as pessoas elas valorizam um desenho no muro, mas não necessariamente o grafite, porque são estilos diferentes, Porque o grafite ele já tem essa essência de ser mais do povo, De periferia e tudo mais. Eu acho que por isso que causa essa repulsa, social. Então, quando a gente recebeu esse apoio, financeiro da prefeitura, eu acho que é uma forma da gente enxergar, tanto nós artistas quanto as pessoas, que talvez a gente esteja evoluindo como sociedade, O pensamento das pessoas está mudando. Em forma de arte, Agora o futebol. O Atlético chegou à 10ª partida sem vitória após sofrer derrota na noite de ontem para o Juventude no Independência. O primeiro tempo foi equilibrado. O Atlético criou boas chances e quase marcou. Allan Kardec teve uma excelente oportunidade ao acertar o travessão e Rubens também levou perigo pela esquerda. Porém, aos 21 minutos, o Juventude abriu o placar com um belo gol de Lucas Barbosa, que arriscou de fora da área e não deu chances para o goleiro Matheus Mendes. Na segunda etapa, o Juventude fez o segundo gol aos 21 minutos. Gilberto aproveitou o rebote de Matheus Mendes no chute de Danilo Boza e não desperdiçou. O Atlético Mineiro tentou reagir. A equipe seguiu pressionando e aos 27 minutos, Alisson diminuiu a vantagem para os mineiros, colocando fogo na partida. O empate veio aos 35 minutos, quando Eduardo Vargas converteu um pênalti com categoria, empatando o jogo em 2-2, renovando as esperanças dos torcedores alvinegros. O Atlético seguiu buscando a virada. O time se lançou ao ataque e quase conseguiu o gol da vitória logo em seguida, mas Danilo Boza salvou em cima da linha em um lance crucial para a equipe visitante. Aos 48 minutos, o Juventude marcou o gol da vitória. Eric Farias garantiu assim os 3 pontos para o time gaúcho. Pois é, a final da Copa Libertadores será no próximo sábado, às 17 horas. O duelo entre Atlético e Botafogo acontecerá no Estádio Monumental, em Buenos Aires. Ainda sobre o Campeonato Brasileiro, fechando a rodada anterior, daqui a pouquinho, às 21 horas, joga Cruzeiro e Grêmio, Cruzeiro e Grêmio jogam o duelo às 21 horas no Mineirão. O Cruzeiro está na 7ª posição, nesse momento, do campeonato, com 47 pontos. E o Grêmio está bem mais embaixo, com 40 pontos. Na 15ª posição. O Cruzeiro tem 2 desfalques para esse jogo, 2 desfalques importantes, Caio Jorge e também Matheus Henrique não jogam
foram constatadas lesões aí, eles precisam ficar, portanto, no departamento médico. A Raposa vai sem esses 2 reforços importantes aí nesta reta final do Brasileirão. A meteorologia indica elevação nas temperaturas e possíveis instabilidades para o Alto Paranaíba e Noroeste. Confira aí. A previsão do IMET diz que a quinta-feira deve ser com calor e possibilidade de chuva isolada. A umidade relativa do ar registra 35%. Em Patos de Minas, mínima de 19, máxima de 31 graus. Em João Pinheiro, variação entre 20 e 33 graus. Em Patrocínio, a máxima prevista é de 32 graus. Em Lagoa Formosa, as temperaturas variam de 17 a 31. Em Lagamar, de 21 a 32 graus. E em Monte Carmelo, mínima de 21 e máxima de 33 graus nesta quinta-feira. A seguir, a gente fala sobre os impactos econômicos nos bloqueios das apostas ilegais e a redução no número de candidatos eleitos com menos de 30 anos de idade. Nos municipais deste ano, o Brasil assistiu a uma redução considerável no número de jovens eleitos. Prefeitos e vereadores com menos de 30 anos são cada vez mais raros nas câmaras e prefeituras do país. E essa queda gera preocupação sobre a renovação da política e a representatividade das novas gerações. Vitor Porto assumiu o cargo de vereador na Câmara Municipal de Patos de Minas em 2021 com 29 anos. O segundo mais jovem da casa, mas a primeira vez que ele se candidatou tinha apenas 25 e conta que, apesar da pouca idade, teve apoio de quem já estava na política. Minha primeira candidatura foi pelo PTB. Foi uma conversa junto, na época, com o Paulo Mota, e o Paulo Mota abriu as portas do partido, falou, não, vai ser uma boa oportunidade e tudo mais. Eu tinha acabado, há 2 anos, tinha saído da faculdade, mas como eu tinha sido vice-presidente do DCE, presidente do DA de Direito, acaba que o pessoal jovem, o pessoal da faculdade ainda me conhecia muito. E a gente tinha feito grandes trabalhos em algumas instituições, então várias pessoas me conheciam. Então naquela época eu tive ali 1.023 votos na minha primeira eleição. Não fui eleito, né? Mas já abriu as portas. Tanto que abriu portas que eu tive a oportunidade de trabalhar dentro do governo. Porque naquela época o Zé Eustáquio ganhou como prefeito e aí ele me contratou e eu trabalhei lá na Praça Céu, lá no Alto Colina. Mesmo defendendo a causa jovem, o número de eleitores com menos de 30 anos que apoiou o vereador nas últimas eleições não foi o suficiente para reelegê-lo. Eu tive uma votação muito expressiva, né? 1.155 votos é uma votação muito boa para a cidade de Patos de Minas. Inclusive mais votos do que vereadores foram eleitos. Ok. Mas com relação aos jovens, eu percebo que, poxa, eu apareci no meio da galera, digamos assim. Mas tiveram outros candidatos também que apareceram. Então, os votos eles foram repartidos, divididos. Talvez aí algumas pessoas que votariam em mim deixaram de votar em mim para votar em outro, que talvez se conectou ali numa situação. Somente 16 das 853 cidades de Minas Gerais terão prefeitos jovens em 2025. No que diz respeito à Câmara de Vereadores, cerca de 500 serão dessa faixa etária. Aqui em Patos de Minas, apenas uma jovem com menos de 30 anos ocupará uma cadeira no Legislativo. De acordo com o levantamento realizado pelo jornal O Tempo, em 2020, 6,28% dos eleitos para as câmaras e prefeituras do Brasil tinham até 29 anos, totalizando 4.328 jovens. Em 2024, esse percentual caiu para 5,11%, correspondendo a 3.510 eleitos, uma redução de 18,9%. Em Minas Gerais, a tendência é similar. A porcentagem caiu de 6,43% para 5,24%.
Quando a gente volta essa ideia para o jovem, você percebe que muitas vezes o jovem não acredita também no trabalho do jovem, que ele enquanto jovem tem capacidade de executar boas políticas, o que, no meu ponto de vista, é completamente equivocado, porque quando você tem uma presença jovem, nós tivemos aqui em Patos, nos últimos anos, eleitos jovens, você percebe que a participação deles na Câmara é muito efetiva, eles têm uma voz, eles têm jogo de cintura, eles têm desenvoltura para poder trabalhar a pauta política em temas muito específicos, em temas muito importantes, principalmente valorização da própria juventude. Projetos voltados, à valorização do esporte, da cultura, onde você vê que às vezes a velha política já não tem tanto esse interesse e o jovem vem trazendo esse frescor, vem trazendo um pouco mais de atenção do legislativo para causas extremamente atuais. Na semana passada, o Ministério da Fazenda solicitou à Agência Nacional de Telecomunicações o bloqueio de 1.800 sites de apostas online, conhecidas como bets. A medida é utilizada para enfrentar as apostas ilegais. A partir de 1º de janeiro de 2025, apenas empresas com autorização da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda vão poder oferecer apostas em nível nacional. Até dezembro, a pasta deve finalizar a análise de todos os pedidos apresentados por empresas que deram início ao pedido de autorização definitiva. Nesse período, a Secretaria monitora se os sites estão cumprindo todas as determinações legais. O bloqueio pode trazer impactos para a economia brasileira. Esse bloqueio, a partir do ano de 2025, ele pode sim ter um impacto, e principalmente no próprio governo federal. Até mesmo porque afeta diretamente as receitas do governo. Já que o foco ele tem de ser no combate à operação desses sites não regulamentados. Então o Ministério da Economia ele pode aumentar a arrecadação se ele direcionar os apostadores para plataformas legais e que hoje já são taxadas. O fechamento de sites em desacordo com as determinações legais podem afetar empresários e apostadores. Por outro lado, essas empresas ilegais, esses sites de apostas não regulados, ele sai do mercado e pode gerar, com toda certeza, ele pode gerar perdas para a economia, principalmente para quem trabalhava nesses sites ou até mesmo investia neles. Então, esses apostadores, eles também vão ter que procurar alternativas legais e o que pode desviar parte da circulação do dinheiro. Segundo o Ministério da Fazenda, o bloqueio dos sites é apenas uma das ações do governo federal para enfrentar as apostas ilegais. De acordo com o economista Daniel Fernandes, os impactos dependem de alguns fatores. O principal ponto é no fato de que o governo quer aumentar a segurança desses apostadores e proteger eles de fraudes e de sites que hoje não são regulados. Então, o cidadão ele pode buscar alternativas legais, como hoje a gente tem a Loteria Federal, e migrar ou até mesmo migrar para outras plataformas de entretenimento. Então, o que o Ministério da Economia quer com isso? Quer a conscientização sobre essa regulamentação. Então, essa medida ela pode aumentar e provavelmente vai aumentar a conscientização sobre a necessidade de procurar apostas que sejam regulamentadas e seguras. No resumo, há prós e contras. Então vai depender de como o cidadão costuma interagir com esses sites de apostas. Depois do intervalo, você vai ver que moradores reclamam de confusão na entrega de contas de água da Copasa e de corte do fornecimento sem comunicado. E ainda, acusados de matar, atear fogo e ocultar cadáver são levados a julgamento. Uma família de Patos de Minas reclama que teve abastecimento de água interrompido pela Copasa, acusa a empresa de não ter feito o comunicado prévio da medida e também de confusão na entrega das contas que resultou no corte do fornecimento.
Uma família em Patos de Minas enfrentou momentos de sofrimento após ter o fornecimento de água cortado pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa. O serviço foi interrompido na última segunda-feira e só foi restabelecido na tarde desta terça-feira, por volta das 4h30 da tarde. A minha água foi cortada, meu salão estava apagado de outubro e de novembro. Mas, porém, a de setembro não tinha vindo a conta. Depois que a minha vizinha me mostrou, a conta de setembro estava no mês de outubro, num quadrinho onde ninguém via. Depois que eu percebi que estava a conta de setembro lá, meu marido foi até a Copasa, pegou outra via e pagou. Foi cortada ontem, umas 2 horas da tarde, e às 4h30 hoje religou. A consumidora alega que não houve aviso prévio sobre o corte e que a confusão com a entrega das contas dificultou o pagamento. Eu perguntei, eu falei, uai, a conta de setembro não vai chegar, não? Eles disseram assim, conta sempre chega. Mas eu não notei que a conta estava no mês de outubro, porque eu nunca vi falar isso. Eles têm que trazer o talão no mês de setembro, né? Não é misturar com a conta de outubro, não. Dona Odete, avó de uma criança de apenas 1 ano, relatou a dificuldade enfrentada durante o período sem água. Foi muito difícil para suportar até 4h30 a água chegar, né? Aliás, eles vinham religar a água. A falta de aviso prévio e o erro na entrega das contas geraram revolta. Como que eu ia adivinhar que a conta de setembro estava misturada de outubro? Eu não ia adivinhar, sabe? Então, eu acho que é um descaso muito grande da Copasa. Então, isso tem que mudar. Eles têm que mandar no dia certo, porque eu não atraso. Todo dia, 2 ou 3 ou 4, eu pago a minha água certinha. Eu nunca corto água na minha casa, foi a primeira vez. A Copasa informou por meio de nota enviada ao jornalismo da NTV que está à disposição para atender diretamente a moradora e quaisquer dúvidas referentes às faturas serão elucidadas exclusivamente por meio dos canais oficiais de relacionamento da empresa, mediante abertura de protocolo ou presencialmente na agência de atendimento. A companhia afirmou também que aplica os procedimentos de faturamento nos termos definidos pela regulação. Foram levados a julgamento na tarde desta quarta-feira no Fórum Olímpio Borges, em Patos de Minas, 3 acusados de matar, atear fogo e ocultar o cadáver da vítima. O crime aconteceu na madrugada do dia 26 de novembro do ano passado, mas o corpo só foi encontrado no dia 28. A vítima foi sequestrada em sua casa, na rua 1º de Maio, no bairro São José Operário, e levada para a região da Fazenda Barreiro, na zona rural de Patos de Minas. A informação é de que a Polícia Militar recebeu denúncia de que Lázaro Roberto havia sido agredido, sequestrado e colocado em um veículo e sido morto pelos autores. Na casa da vítima, a polícia encontrou muito sangue. Em seguida, militares foram informados de que Clarice e seu namorado Eduardo seriam os autores do crime. A mulher foi abordada pela polícia e confessou. Disse ainda que decidiu matar Lázaro, pois ele mexia constantemente com ela. Eduardo e Gabriel teriam entrado na casa da vítima e o rendido enquanto dormia. Lázaro foi amordaçado, teve os punhos e tornozelos amarrados e foi agredido. Em seguida, todos os denunciados o colocaram no carro e foram para a zona rural. A vítima foi amarrada em um tronco de árvore que havia caído. Em seguida, Clarice pisoteou seu órgão genital e desferiu 3 golpes de faca contra o peito dele. Lázaro ainda estava vivo quando Eduardo jogou álcool em seu corpo e ateou fogo. Após serem descobertos, Eduardo e Clarice levaram a polícia até o local do crime, onde a vítima foi encontrada em estado de putrefação. Segundo o Ministério Público, o crime foi praticado por motivo fútil, meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, além do sequestro e ocultação de cadáver. Na tarde desta quarta-feira, o júri foi concluído e os réus foram absolvidos a pedido do Ministério Público em relação aos crimes de sequestro e ocultação de cadáver. Em relação ao crime de homicídio qualificado, Clarice Batista Xavier foi condenada a 27 anos de reclusão em regime fechado e, conforme consta na sentença, foi considerada a líder do crime. O segundo réu, Gabriel Wesser de Souza Teles, foi condenado a 24 anos de reclusão em regime fechado. O defensor de Clarice, o defensor público Matheus Avelar, disse que o júri é soberano e que ainda discutirá com sua cliente se irão recorrer da sentença. A avaliação é que o tribunal do júri ele é soberano, né? Seja para condenar, seja para absolver. E
os jurados e as juradas hoje entenderam que era o caso de condenar. Inclusive nós da defesa em nenhum momento pedimos absolvição, achamos que era caso mesmo de condenação. Algumas teses da defesa foram aceitas, outras não, e faz parte do jogo, faz parte da ritualística, né, do Tribunal do Júri, e agora a gente vai ponderar se é caso de recorrer ou se deixar transitar em julgado. O representante do Ministério Público, promotor de justiça Alessandro Rogério Dias de Oliveira, avalia positivamente o resultado do julgamento e explica a razão de ter impedido a absolvição dos réus nos crimes de sequestro e ocultação de cadáver. O promotor explica também a ausência do terceiro acusado neste julgamento. O Ministério Público postulou aqui em plenário a condenação dos acusados pelos crimes de homicídio qualificado, com 4 qualificadoras, a motivação fútil, o recurso que dificultou a defesa da vítima, o meio cruel e o uso de fogo nesse crime. Os jurados reconheceram toda essa dinâmica aqui postulada e, ao final, foi fixada uma pena à altura do que os réus praticaram. Outros 2 crimes estavam na denúncia, que são os crimes de sequestro e cárcere privado e o crime de destruição de cadáver. Em relação a esses 2 últimos crimes, o Ministério Público, por entender que esses 2 outros crimes que inicialmente eram imputados de maneira separada, autônoma, faziam parte do crime maior, que era o crime de homicídio, com todas as circunstâncias que foram narradas, pediu a absolvição desses crimes em separado, sequestro e cárcere privado e destruição de cadáver, mas de modo que essas condutas que ensejaram a imputação desse crime, elas de fato aconteceram e elas foram valoradas no crime de homicídio. O terceiro réu, o processo em relação a ele foi desmembrado, porque logo lá no início do processo, após ser decretada a sua prisão, ele foragiu. Hoje ele se encontra em local incerto e não sabido, né? Em razão disso, o processo ele transcorreu tão somente em relação a Clarice e em relação ao Gabriel. Entretanto, o Eduardo Lúcio Pereira, que é o terceiro réu, por se encontrar foragido, o seu processo se encontra suspenso. Eu até aproveito aqui a ocasião, me dirijo à Sociedade de Patos de Minas para que, caso tenha informações do Eduardo Lúcio Pereira, possa comunicar às autoridades, à Polícia Militar, à Polícia Civil, porque hoje há um mandado de prisão em aberto em desfavor do senhor Eduardo Lúcio Pereira. Com essa, o NTV News fica por aqui, volta amanhã às 19 horas. Outras notícias, você acessa o portal patujá.com.br. Boa noite, até amanhã.